Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia. A prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem trazem aqui o compartilhamento de seus conhecimentos e de suas experiências de vida. E olha o tema que nós estamos trazendo para a Prosa com Bertaglia hoje: criação de valor através dos dados na era digital. Algumas perguntas nos remetem ao tema central de nossa prosa de hoje. Por que o Facebook gastou bilhões para comprar o WhatsApp e Instagram? Mesmo sabendo que essas empresas ainda não eram lucrativas, de que forma entrantes no mercado como Apple e Google desafiaram gigantes como Nokia e Yahoo? Como Uber e Airbnb desbancaram a indústria de táxi e hotéis? E como a Amazon conseguiu dominar grande parte do mundo do varejo, mesmo antes da pandemia, para se tornar a empresa mais valiosa do mundo? Os dados, a moeda mais valiosa do mundo. Há um poder fantástico por trás dos algoritmos de inteligência artificial, dando-lhes o combustível para manusear, aprender, aperfeiçoar e até mesmo reconhecer fotografias e simular comportamentos futuros. É também a ferramenta que ajudará empresas a combater disrupturas, entender clientes e melhorar operações, assim como possibilitar que países mais avançados consigam fazer melhor as suas gestões. Vamos refletir sobre este tema fantástico aqui na Prosa com Bertaglia. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o meu amigo de longa data, Marcelo Mendes. Grande Marcelo, meu amigo, seja bem-vindo à Prosa com Bertaglia. É uma honra e um orgulho, meu caro, recebê-lo aqui. Marcelo, bem-vindo, meu amigo. Meu amigo, eu que agradeço a oportunidade de falar aqui contigo. Já assisto há bastante tempo essa prosa com o Bertaglia. Eu vou ter o desafio de te chamar de Bertaglia, porque eu sempre te chamei de Paulo, né? Mas muito legal, estou muito satisfeito de estar aqui com você hoje. Espero contribuir de alguma forma aí para os espectadores. Maravilha, meu amigo. Pode chamar de Paulo, fique à vontade, sem problema nenhum, embora exista o desafio aí do Bertaglia, tá bom? É. Vamos seguir em frente. Olha, para o pessoal que participa da prosa, eu sei quem é o Marcelo, mas as pessoas que estão muitas vezes acompanhando a prosa aqui não sabem quem é o Marcelo Mendes. Enfim, meu amigo, quem é o Marcelo Mendes? Quem que é o Marcelo Mendes? Bom, vamos começar do início, né? É um carioca não praticante, porque já vive praticamente 20 anos em São Paulo, com 3 anos fora do país, em Londres. Casado com 2 filhos, um pré-adolescente e um adolescente, e um apaixonado e uma pessoa que está há 25 anos dentro do mercado de tecnologia, uma pessoa super curiosa e que procura aprender todos os dias. Olha só que bacana, Marcelo. Marcelo, meu amigo, vamos entrar já na contextualização desse tema, porque é um tema que tem um significado importante nos dias atuais. Aliás, tem uma alta dependência de empresas que buscam os dados, esse nosso mundo digital repleto, uma miríade de dados para tudo quanto é lado, e aquelas empresas que sabem utilizar melhor essa fonte de informação, né, ou gerar essa informação, logicamente pode ter a vantagem competitiva. Vamos lá, Marcelo, desbrava um pouco esse assunto para a gente. Bom, o que mais se comenta, né? A gente sempre busca analogias e tem aquela analogia que é muito comentada, que os dados hoje é como se fosse o petróleo, né? E eu acho que de fato tem algumas comparações. Podemos começar pelo início, pelo valor, né? Cada vez mais os dados têm uma relevância, como você falou muito bem na tua introdução, para o negócio das empresas. Mas também existem algumas diferenças, né? Na verdade, outras similaridades e algumas diferenças. Vamos começar pela similaridade, né? Quando você extrai o petróleo, aquele líquido preto, fedorento, ele não serve para nada. Você precisa trabalhar aquela tua matéria-prima para que, de fato, aquilo sirva para alguma coisa. Em relação aos dados, propriamente dito, é mais ou menos a mesma coisa. Os dados precisam ser trabalhados e muito bem trabalhados para que eles se transformem numa informação relevante e aí sim possam representar, de alguma forma, um diferencial para o negócio. Então, existe essa similaridade.
O volume de petróleo que você extrai representa o valor desse ativo, dessa matéria-prima. Quanto mais petróleo, mais valor você tem. No caso dos dados, você costuma gerar uma informação mais relevante a partir do momento que você tenha também um grande volume de dados, que você consiga inicialmente capturar esses dados, a gente vai falar um pouco aqui de diversas fontes diferentes, ter esses dados em um repositório, para a partir daí eles serem tratados. Mas o volume faz a diferença, ou seja, quanto mais dados, mais chances você tem de transformar isso numa informação relevante para o teu negócio. Eu acho que o pontapé inicial, viu, Paulo, é por aí. É o começo da história. Olha só que bacana. E aí, conforme você contextualiza e faz uma comparação com o petróleo e tudo mais, nós começamos a perceber, e eu citei lá no início, já no preâmbulo aí da nossa prosa, da nossa famosa prosa, algumas empresas que acabaram, de certa forma, né, Marcelo, se desenvolvendo bastante através do uso dos dados e souberam alavancar a partir daí. Eu queria explorar contigo, Marcelo, essa importância dos dados, a importância de saber utilizar os dados, porque é como você disse, existe uma grande quantidade, mas se as empresas não souberem como trabalhar, como lapidar esses dados, de nada adianta você ter uma quantidade muito grande. É isso, Marcelo? É exatamente isso. Eu acho que também dá para trazer esse teu comentário através de um exemplo, né? Vamos pegar o caso da Amazon. Todo mundo conhece a Amazon como um grande marketplace, né? Um local onde você compra praticamente todos os produtos possíveis e imaginários. E foi assim que o Jeff Bezos começou o negócio, né? Com a intenção de ser um marketplace, um local para se vender todo tipo de produto. A partir do momento que ele começou a crescer, ele começou a ter que ele sempre buscou fazer isso tudo através da internet, então ele necessitou ter uma capacidade computacional e uma capacidade de armazenamento de dados cada vez maior para atender inicialmente o seu próprio negócio. Isso foi crescendo, crescendo, crescendo tanto, Bertalha, que isso acabou virando um negócio próprio. Né? E hoje, se não é o mais, é um dos mais lucrativos da companhia, que é a AWS, a empresa do grupo, que na verdade, é o provedor de nuvem, é o provedor de cloud, que começou para atender uma demanda própria. A partir do momento que você tem essa capacidade cada vez maior computacional, que você foi desenvolvendo isso, empilhando essa capacidade computacional dentro do conceito de nuvem, dentro do conceito de cloud. A partir do momento que você armazena cada vez um volume maior de dados, você passa a ter uma bomba na mão, uma bomba no bom sentido. Quer dizer, você junta de um lado a capacidade extremamente alta de processar dados, da outra, um volume de dados enorme. E se você pegar uma terceira ponta, que a gente vai falar daqui a pouco, que é a modelagem analítica, né? Hoje chamada de inteligência artificial, que é um dos modelos que podem ser aplicados, você passa a ter novamente, não só o dado armazenado, mas o dado, que é um dado in natura, mas o dado com potencial de se transformar em informação crítica para o negócio, que bem trabalhada, ele consegue hoje melhorar o negócio dele com essa informação e, de uma certa forma, também oferecer isso para clientes e parceiros. Por isso, pegando a introdução que você fez no início, essas empresas, que basicamente se transformaram em grandes empresas de dados, elas têm uma valoração de mercado tão alta. Aí eu estou falando de Amazon, eu estou falando de Google, eu estou falando de Microsoft, dentre outras. Que bacana, muito legal. E aí tem lá o LinkedIn, né, que onde nós participamos, ou seja, tem tanta coisa naquele LinkedIn ali em termos de acesso a dados, informações, pessoas, posições, é um negócio assim fantástico, não, Marcelo? Marcelo, e aí pegando um pouco essa perspectiva, nós estamos falando aqui basicamente de empresas de tecnologia, mas nós sabemos que não são apenas as empresas de tecnologia, a gente pode até explorar, vou fazer um spoilerzinho aqui, podemos até explorar isso lá na segunda parte da nossa prosa. Vamos deixar isso aqui para fazer com que as pessoas fiquem aí com uma certa expectativa e para ouvir um pouco desse lado das outras empresas não tecnológicas lá no segundo bloco da nossa conversa. Mas aqui você mencionou um pouco a parte de digitalização, em termos de oportunidades, desafios,
Eu gostaria que você mencionasse, conversasse um pouquinho mais para a gente, trouxesse uma contribuição, dizendo que oportunidades e desafios existem nessa parte de digitalização. Eu sei que é a coleta de dados, como é que você trabalha o dado, como é que você olha a perspectiva de cliente, de fornecedor, a criação de valor, que é basicamente o tema da nossa prosa aqui. Olha, essa pergunta é boa, Bertalha, porque hoje todo mundo sabe que o caminho é esse. Eu diria hoje para você que praticamente todas as empresas, em todos os segmentos, estão buscando cada vez mais entender os seus dados e ter essa transformação que nós falamos aqui em informação crítica para o negócio e diferencial, mas essa jornada, ela não é uma jornada trivial. Né? É uma jornada que precisa ser muito bem planejada. Então, assim, desconfie quando você vê uma empresa que até outro dia não fazia um trabalho desse tipo e começa a comentar que está aplicando um modelo de machine learning para conseguir gerar qualquer tipo de resultado. Eu particularmente não acredito. Tem uma jornada a ser percorrida, tá? Essa jornada, eu vou tentar ser bem sintético aqui, essa jornada, ela começa bom, primeiro, numa definição estratégica, né, da empresa, que entende tudo que a gente está falando até agora e fala, não, legal, vou seguir essa jornada, vou subir essa montanha para chegar lá em cima e ter esse diferencial de negócio. Depois eu vou te trazer, inclusive, uma estatística aqui que fala das empresas que estão conseguindo subir essa montanha, como elas estão conseguindo se diferenciar no ponto de vista tanto de crescimento de faturamento, quanto em crescimento de margem. Me cobra isso que eu já falo. Mas essa montanha, ela começa primeiro com uma definição estratégica, eu estou falando, obviamente, das empresas, depois ela passa por uma definição de pessoas, você precisa ter pessoas capacitadas, e aí tem um grupo de profissionais hoje que são talhados para fazer esse tipo de projeto, que envolve desde um tradicional gerente de projeto, de preferência com conhecimento de métodos agile, que caminham bem com projetos dessa natureza, mas passa por engenheiro de dados, passa por pessoas de qualidade de dados, passa por cientista de dados, enfim, passa por pessoas de infraestrutura, conhecedores de cloud. Então, são vários profissionais que você precisa ter dentro de casa ou com terceiros, com parceiros, para que você consiga subir essa montanha. Uma vez, né, as pessoas e o time e os parceiros definidos, você precisa definir os dados que você vai capturar, ou seja, os dados de sistemas internos, transacionais, os dados externos, que estão hoje, por exemplo, em várias mídias sociais que você mencionou. Todos esses dados hoje são abertos para você poder capturar, e a partir da definição dessa captura de dados, você define a arquitetura e como você vai armazenar esses teus dados. Tá? Uma vez armazenado, bem controlado, você precisa definir botar uma capa de governança de dados para garantir sempre a utilização de dados únicos, garantir segurança dos dados, garantir aderência às regulamentações. E em cima dessa camada, bem armazenada, bem segura, bem governada, você começa a brincar de modelagem. Você começa a aplicar modelos analíticos, até chegando a poder ser o modelo de inteligência artificial, tradicionalmente mais usado de machine learning, para que você consiga, aí sim, extrair a informação relevante para o teu negócio. E, ao final, você precisa definir também as formas de visualização, os relatórios, as plataformas de business intelligence, para que os executivos, para que as pessoas tenham acesso a essas informações. Então, simplificadamente, essa jornada também não quero vender o peixe que é um bicho de 7 cabeças, mas é uma jornada que precisa ser bem planejada, bem executada e bem definido os parceiros e as pessoas para que essa jornada seja feita com sucesso. Uau, que fantástico, maravilhoso aí, ou maravilhosos, né, os pontos que você trouxe com relação a esse assunto, porque eu gosto muito dessa perspectiva, Marcelo, olhar pela jornada, ou seja, é uma caminhada, né? As pessoas, as empresas, elas vão construindo de uma maneira consolidada e estruturada essa caminhada para poder chegar lá. Nós sabemos, você citou alguns exemplos, Google, Amazon, nós temos outros aí, né? O WhatsApp, uma série de empresas, logicamente, tiveram uma caminhada, por mais que tenha sido ou tenham sido os unicórnios da vida. Marcelo, eu queria explorar contigo aqui no nosso segundo bloco mais tema, aprofundando um pouco mais nessa parte de criação de valor, falando de inovação, de tecnologia, trazendo o exemplo que você mencionou aí, mas antes eu vou pedir para a Corujinha trazer um cafezinho, uma água aqui para a gente, e aí nós seguimos em frente. Pode ser, Marcelo? Combinadíssimo, Bertazzi.
Marcelo, meu amigo, que prosa fantástica, muito legal realmente você trazendo uma contribuição muito efetiva para as pessoas que acompanham aqui a prosa com Betagre. Eu gostaria que você já continuasse aí falando da criação de valor, inserindo o contexto de inovação e tecnologia. É difícil falar de dados sem falar de digitalização, de inovação, de tecnologia. E como você mencionou lá no primeiro bloco, a inteligência artificial. Aí você falou de alguns dados que você ia trazer no contexto das empresas também. Vamos lá, Marcelo? Vamos lá, Bertalho. Achei que você ia esquecer disso, mas eu estava com isso anotado aqui na minha cabeça. Vamos começar daí, tá? Esse dado não é um dado do Marcelo Consulting, é um dado da McKinsey, tá? Então, para quem quiser procurar, inclusive quem gerou essa matéria é uma colega brasileira, junto com o time de research da McKinsey Brasil. Basicamente, eles fizeram uma pesquisa com o número X de empresas, tá? Eu não tenho exatamente o dado, mas o que eu queria compartilhar contigo e com os teus espectadores é que ele procurou comparar as empresas que estão realmente no estado da arte da utilização de Business Analytics, e obviamente hoje o estado da arte de Analytics fala-se de inteligência artificial, e as empresas que estão abaixo da média, que usam pouco ou usam nada. Então, dentro dessa comparação, percebeu-se que as empresas que estão no estado da arte, num espaço amostral de 5 anos, elas conseguem ter até 4 vezes, na verdade o número é 4,2 vezes mais de receita do que as empresas que estão abaixo na linha da utilização da tecnologia, e eu acho que até o mais importante que a receita, praticamente 1,9, praticamente 2 vezes mais uma margem EBITDA. Tá? Então, acho que isso é incontestável e também eu acho que não é segredo para ninguém que uma vez que você domine uma tecnologia como essa, isso representa um senhor diferencial para o teu negócio. E eu me arrisco a dizer até o seguinte, isso passou, Bertalha, a não ser mais um nice to have, virou um must have, ou seja, não dá mais para não ter, é necessário ter para você continuar no negócio. Que bacana, legal. Aliás, gostei da expressão nice to have, must have. Fazia tempo que eu não ouvia isso aí. Ou seja, Agora, oi, Marcelo. denunciou a nossa idade, né? Não, é que nós utilizávamos muito isso em termos de projeto, né? Ou seja, tá bom, o que realmente é obrigatório ter, né? O must have e o que dá para a gente passar batido, né? Legal, Marcelo. Boa Vamos entrar tradução. aí um pouquinho no esquema das empresas, exemplos, inteligência artificial, o mundo dos dados, como é que as empresas exploram esses dados. Eu acho bacana, principalmente no contexto da criação de valor. Eu vou falar de alguns exemplos, Bertalha, mas eu queria antes pegar justamente o teu ponto anterior, falar de tecnologia, né? Uhum. Só para fechar esse circuito. Então, a gente falou, né? A adoção cada vez mais massiva de cloud, ou seja, o que antes era muito caro, né? Você ter uma grande capacidade computacional, hoje isso está acessível muito para as empresas e também, por que não, para os Marcelos e para os Bertalhas, né? Hoje você consegue ter esse acesso razoavelmente fácil e rápido de uma grande capacidade computacional a um preço muito, infinitamente mais baixo do que 10, 15, 20 anos atrás. Então, de um lado, você tem essa capacidade computacional. Da outra, você tem as tecnologias para capturar e reter, como nós já falamos, e armazenar um grande volume de dados. Ao mesmo tempo, você tem tecnologia a um custo relativamente baixo para armazenar esses dados. Nós já falamos desses 2 pontos iniciais. Vamos falar do terceiro agora. Falamos de modelos estatísticos, modelos analíticos, né? Que já, para a turma de estatística, esse já é um assunto bastante conhecido e antigo, né? Só que a grande novidade, se é que a gente pode chamar de novidade, é que agora, quando a gente está falando de inteligência artificial, quando a gente está falando de machine learning, a gente está falando da combinação da capacidade do modelo matemático estatístico junto com o conceito algorítmico do maior nível do maior nível possível a ser desenvolvido, que é o nível aonde o próprio algoritmo ele melhora a cada momento. Ele aprende, como o próprio nome diz, né? Machine Learning, ele está sempre aprendendo com o processamento dele próprio e ele vai melhorando. Então, você pega a combinação desses 3 itens, vou repetir rapidamente, captura e armazenagem dos dados, capacidade de armazenar os dados, modelo estatístico matemático e algoritmo que aprende com ele próprio,
não dá para dizer, Bertalha, onde esse troço vai parar. Realmente é um negócio, em termos de tecnologia, acho que a gente vai poder vislumbrar nos próximos 5, 10, 15 anos uma evolução enorme que vai afetar todos os aspectos da vida humana e também dos negócios de uma forma geral. Mas vamos para os exemplos de negócio. Eu vou pedir licença para olhar aqui as minhas anotações, porque eu achei interessante, eu fiz umas anotações para compartilhar contigo. Tá? Então, vamos começar pelos exemplos mais do dia a dia, né? Aqueles que a gente vê no nosso dia a dia estão até ligados aí à nossa diversão, né? Então, por exemplo, dentro do esporte, né? Hoje, praticamente todo time sério, né? Inclusive os nossos times de futebol aqui, eles na hora que vão avaliar um elenco, eles analisam através desses modelos o fit entre jogadores. Tá? Eu sei que alguns times não fazem isso tão bem, inclusive o meu, tá? Que eu não vou revelar qual é, mas nem sempre funciona, né? Às vezes tem algum elemento mal utilizado aqui, mas a tecnologia está aí para aprimorar. Mas sim, os times, começou pelo time, o futebol americano nos Estados Unidos, passando pelo beisebol. Aliás, tem um filme espetacular que eu recomendo para quem gosta desse tema, chamado Moneyball, com o Brad Pitt, imperdível esse filme, vocês vão entender exatamente o que eu estou falando, onde um time, a história, vou dar um spoiler muito rápido, um time razoavelmente de nível mais baixo, com pouca capacidade financeira, consegue disputar um campeonato num altíssimo nível na escolha do fit dos jogadores baseado em modelos matemáticos, modelos estatísticos. Tá? Então, o esporte do dia a dia, as jogadas mediante, falando ainda de esporte, né? As jogadas que você vai fazer, por exemplo, no basquete, mediante o teu adversário, o pênalti que você vai bater, o lado que você deve bater. Então, muitas vezes a comissão avisa o goleiro, avisa o jogador. Então, tem muita coisa hoje que já se utiliza no esporte, tá? Falando de e-commerce, também é bastante trivial, né? Todo mundo já passou por essa experiência, você compra um produto no seu portal preferido, e a partir do que você compra um produto, você passa a receber as ofertas mais ou menos relacionadas ao seu perfil de compra. Tem um engine de estatístico, matemático, de modelagem ali, trazendo a informação, tentando entender o seu perfil. A mesma coisa, o mesmo conceito acontece hoje, por exemplo, no Netflix, nos streamers de vídeo, que sempre tentam buscar as melhores opções de filme para você. Então, vamos sair um pouquinho agora do entretenimento, né, e do nosso dia a dia, e vamos falar um pouquinho mais dos negócios. Então, por exemplo, tentando também trazer assuntos da atualidade. Vamos pensar, por exemplo, né, esse grande mal que a gente teve nesses últimos 2 anos e pouco, que foi a questão da pandemia. Vocês não tenham dúvida nenhuma que a capacidade que nós tivemos de desenvolver uma vacina tão rápida como foi feita a vacina do Covid, utilizou em larga escala análise de dados. Né? E testes, e análise de dados, e testes, para que se a gente conseguisse, nesse prazo tão curto e prazo recorde, fazer uma vacina que tenha tido um resultado tão bom como as vacinas tiveram. Então, mais uma aplicação prática na melhoria da vida do ser humano. Uma coisa também que o pessoal do setor farmacêutico conhece muito, eles têm o processo de distribuição, por exemplo, de amostras, as visitas que eles fazem, os vendedores, né, dos laboratórios farmacêuticos para os médicos. Tudo isso é baseado, a escala, os médicos, a distribuição das amostras e brindes é baseado numa análise de dados profunda também, para eles fazerem melhores apostas em cima dos médicos que de fato estão propagando as informações. Vamos sair do farmacêutico e vamos para a telecom. Análise de churn. Bertalha, se me permitir, eu vou contar uma historinha muito rápida aqui, que é a seguinte, isso já tem um tempo, tá? Já deve ter em torno de uns 10 anos, talvez um pouco mais, uns 12, 13 anos. Eu fui convidado por um presidente de uma telecom grande do Brasil, com o seguinte desafio. Ele basicamente disse o seguinte: Marcelo, eu não confio muito nessa história que estão me falando, que a análise de dados consegue me garantir uma informação preditiva tão relevante. Eu estou com o seguinte desafio para vocês. Eu tenho aqui a análise do meu call center, dos chamados, dos meus CDRs, é o nome utilizado para os chamados do call center. Eu vou dar as informações do meu CDRs, do call center, de mais ou menos 1 ano atrás, e eu quero que você me diga quais os clientes que estão saindo hoje. É uma análise que as telecoms chamam de churn. Quais os clientes que estão saindo hoje? Se você acertar um número significativo, a gente faz negócio e a gente compra a plataforma de vocês e compra a consultoria, etc. A gente aceitou o desafio,
Bertalha, eu achei que não ia funcionar, tá? Sendo bem honesto com você. Mas, olha, dito e feito, a gente conseguiu um índice de assertividade, a previsão era de 80%, a gente conseguiu de 83% e uns quebrados, ou seja, olha que espetacular. Utilizando dados passados, analisando os chamados de call center, eu consegui prever quais os clientes que estavam, olha como é informação relevante, quais os clientes que estavam em vias de sair dessa operadora. Imagina se essa Olha só. operadora tivesse essa informação antes, ela poderia fazer um agrado, poderia oferecer um pacote diferente, ter alguma ação e conseguir manter esse cliente. Tá? Então, esse é um exemplo prático que eu vi no meu dia a dia. Tá? As campanhas de marketing tradicionalmente feitas também pelas operadoras de telecomunicações, sempre usando plataformas analíticas para melhorar a assertividade das campanhas. Tá? Dentro do setor financeiro, eu vou prometer ser mais rápido aqui, toda a parte de análise de fraude, toda a parte de análise de risco, seja risco de crédito, risco de mercado, risco operacional, as campanhas de marketing do setor financeiro dos bancos, tudo através de análise de dados, também passa por análise de dados em alta escala. Esse agora você vai gostar bastante, dentro da indústria de consumo, né? Forecast, análise preditiva. Vou contar um outro caso aqui, tá? Eu não vou poder dizer o nome da empresa, mas você conhece muito bem essa empresa. Uma grande empresa tinha um problema crônico que era para conseguir fazer a melhor distribuição desse grande produto, o produto carro-chefe deles, que é vastamente distribuído pelo Brasil inteiro, e ele nos chamou. Na época até teve uma curiosidade, também já tem um tempo isso, não existia cloud ainda, como 15 anos atrás não tinha cloud. E ele falou o seguinte, era um vice-presidente de logística, de supply chain dessa empresa. E hoje é um presidente de uma grande empresa, mas não vou dizer mais nada, não posso dizer. E ele falou o seguinte, olha, eu não quero comprar tecnologia, eu não quero comprar hardware, eu não quero comprar software, eu quero o ovo, eu quero o problema resolvido. E qual era o problema? Montar uma malha de distribuição desse produto carro-chefe dele. Na época, a gente rodou no nosso CPB e era literalmente assim, Bertalha. Vinha um CD-ROM com os dados, a gente processava isso na nossa plataforma e devolvia papel, uma série de relatórios com a distribuição desse produto pelo Brasil inteiro. Agora, você imagina, e aí avaliando todas as variáveis que você conhece muito melhor do que eu, né? Dentro do setor logístico, né? Desde impostos, desde formas de distribuição, e para que não aconteça o quê? Para que não tenha produto excedente, porque o produto era perecível, não tanto, mas era algo perecível, e para que também não tenha produto de menos, faltando dentro dos supermercados, por exemplo. E a gente aumentou significativamente a predição dessa distribuição, desse forecast. Para fechar aqui, eu tenho mais exemplos, tá? Mas para fechar, o setor de petróleo, né? A Petrobras, por exemplo, todo mundo sabe disso, assim como qualquer empresa que explora petróleo, a exploração de petróleo é caríssima, né? A broca, não sei se o nome é exatamente isso, mas o perfurador, ele é feito de um material super duro, me falaram, inclusive, comparável ao diamante, para Uhum. conseguir fazer a perfuração em rochas pesadas, em grandes profundidades, então o custo é altíssimo. Então, antes de eles começarem uma perfuração, para não irem isoladamente, eles analisam profundamente os dados sísmicos, profundamente, analisando toda a base de dados que eles têm, para ter uma assertividade e, obviamente, um custo menor. Tá? Então, foram alguns exemplos, poderia falar de utilities, poderia falar do setor de seguros também, que todo o cálculo atuarial para os nossos seguros é todo utilizando análise de dados, mas hoje, como eu falei para você, está espalhado na indústria como um todo, em todos os negócios. Que bacana, Marcelo. Quer dizer, você permeou basicamente aí trazendo os exemplos, falando de empresas inteligentes, ou seja, trazendo os exemplos que são fantásticos, foi uma contribuição fenomenal, Marcelo, que você trouxe aqui. Eu queria fechar a nossa prosa, Marcelo, porque, embora você tenha mencionado en passant, eu queria trazer aqui para a nossa conversa, eu sou muito orientado a pessoas, você também eu sei que é assim, como é que ficam as pessoas, como é que o capital humano participa nesse processo dos dados, transformando empresas em empresas mais inteligentes? Como é que você enxerga isso para a gente finalizar a nossa prosa? Excelente ponto, Bertali, ótimo para, inclusive, fechar. Né? Existe aí uma preocupação
que, né, quando se fala em inteligência artificial, já se remete ao que é um robô, né, um humanoide ocupando o espaço do ser humano. Eu não consigo ver dessa forma. É lógico que existe uma adaptação, um ajuste à mão de obra. Todos nós, eu, você, todas as pessoas, de uma forma geral, precisam se readaptar a essa nova realidade, mas existe uma capacidade de geração de emprego. A gente falou aqui no início, né? Para engenheiros de dados, para cientistas de dados, hoje praticamente, Bertalha, todas as consultorias estão com 100, 200, 500 posições em aberto. Então, existem inúmeras posições abertas. Eu não consigo ver essa equação funcionando bem sem ter a visão do gerenciador, a visão do orquestrador, a visão do conector dos pontos. Existe uma coisa que você não consegue passar para uma máquina, ou ainda não consegue, eu acho que nunca vai conseguir, que é a questão do bom senso. Está acima da racionalidade. É você avaliar questões técnicas e questões humanas. E a partir dessa análise você consegue chegar a conclusões melhores. Então, eu não consigo ver essa equação funcionar sem ter esse conector dos pontos, que na minha visão sempre vai ser o ser humano. Eu estou com algumas historinhas, né, mas eu vou contar mais uma para você. Recentemente eu comentei, eu morei um período em Londres, eu fui fazer um mestrado lá na London Business School, e nós montamos uma comitiva para visitar a China. Então, eu tive a oportunidade, isso faz mais ou menos uns 5 anos atrás, eu tive a oportunidade de visitar em algumas cidades da China. E uma das cidades que eu fui, chamada Shenzhen, ela me impressionou porque, se eu não me engano, é a cidade sede do Alibaba, tá? Então, tem empresas de tecnologia super pujantes, mas o que mais chamou mais atenção nessa cidade não foi a empresa. Foi a primeira visita que nós fizemos, que foi no museu. Eu até fiquei um pouco frustrado, né, querendo ver as empresas de tecnologia. Eu fui parar no museu como a primeira visita. O museu era o museu da cidade de Shenzhen. Shenzhen, há 25 anos atrás, era uma vila de pescadores, certo? De 10, 20 mil pessoas. Hoje é uma cidade acima de 10 milhões de pessoas e um polo tecnológico. O museu, Bertalha, mostra como é que a China planejou essa mudança dessa cidade, que passou, obviamente, 100% pela preparação, pelo planejamento e a capacitação dessa mão de obra. As pessoas mudaram de vida, eu diria que melhoraram a sua vida e foram preparadas, foram capacitadas, foram treinadas para essa nova realidade. Então, acho que esse é um belo exemplo que mostra o que o planejamento pode fazer para uma cidade, para um país, e também um belo exemplo da importância do capital humano dentro dessa jornada de cada vez mais se transformar, dado informação, e essa jornada pujante da melhora da vida das pessoas e das economias. Uau, que fantástico. Marcelo, gratidão enorme pela sua participação aqui na Prosa com Bertaglia, meu amigo. Bertalha, eu que agradeço, super prazer, você sabe que contigo eu conversaria aqui por horas, espero de alguma forma ter contribuído e fico aguardando aqui uma próxima oportunidade. Com certeza. Ao infinito e além, meu amigo, um abraço virtual para você, tudo de bom, felicidades aí, o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Forte abraço, meu amigo, muito obrigado, viu? Parabéns pela iniciativa, conta comigo. Gratidão, Marcelo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ao infinito e... Amém!